pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o Thiago Siegel, professor, cientista social e criador de conteúdo aqui na internet. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, já peço que se inscreva, e se você já é meu inscrito, meu muito obrigado. E aproveitem e me sigam também nas outras redes sociais, @Thiago Siegel no Instagram e @MeSiegel no Twitter. E hoje nós vamos falar sobre um tema que aparece poucas vezes aqui. Vamos falar um pouquinho sobre antropologia. Então fiquem comigo. Como vocês sabem, as ciências sociais de modo geral se dividem em três grandes áreas: sociologia, política e antropologia. Aqui no canal nós temos muitos vídeos sobre sociologia, temos alguns vídeos sobre política, mas pouquíssimos vídeos sobre antropologia. E por isso esse vídeo é muito importante. Vamos falar aqui sobre antropologia, mas vamos falar também sobre as correntes teóricas da antropologia. E eu gostaria de dizer para vocês que é difícil dizer quando surgiu a antropologia, né? Ela vai se transformar numa disciplina acadêmica pelo final do século XIX e início do século XX. Mas, de modo geral, os seres humanos praticam antropologia há muito tempo. Porque o que é a antropologia? Podemos definir a antropologia como a ciência que estuda o ser humano, ou de modo mais específico, como a ciência que busca estudar a diversidade humana, a diversidade cultural entre os seres humanos. Por isso, de maneira resumida, costumamos chamar a antropologia de ciência da alteridade, ou seja, a ciência da diversidade. E é muito interessante porque o desenvolvimento da antropologia também vai acompanhar o desenvolvimento da era moderna. Conforme nós vamos adentrando a modernidade, os povos europeus passam a entrar em contato com outros povos ao redor do planeta, seja na América, na África ou na Oceania. E sim, de modo geral, a história da antropologia é também uma história bastante eurocêntrica. E conforme vai se intensificando esse contato entre os povos europeus e os demais povos ao redor do planeta, surge então a necessidade de você conhecer, de você estudar, de nascer uma disciplina para analisar essas culturas diferentes. E os motivos para isso são vários. Era importante conhecer essas culturas para aproximar os povos europeus delas, era importante conhecer essas culturas para, de repente, criar novos mercados e, é claro, não podemos negar, se fosse preciso, para conquistar, dominar, em alguns casos, infelizmente em muitos casos, para exterminar essas culturas. Bom, nesse sentido, os primeiros estudos antropológicos eram de fato bastante amadores, eram feitos através de viajantes que viajavam para a África, para a Europa, para a Oceania, escreviam, né, tudo aquilo que eles encontravam nos povos diferentes, levavam de volta à Europa, e esse material era analisado por pensadores que formulavam suas teorias antropológicas. Obviamente, esses pensadores nunca haviam saído da Europa, nunca haviam entrado em contato de verdade com esses povos ao redor do planeta, por isso criaram teorias que eram extremamente racistas, preconceituosas e que colocavam sempre a cultura branca europeia como sendo superior a todas as culturas ao redor do planeta. Conforme a ciência foi se desenvolvendo ao longo da Era Moderna, e de modo mais específico as ciências humanas foram se desenvolvendo, a antropologia acabou ganhando cada vez mais um caráter científico. Estamos ali por volta do finalzinho do século XIX e início do século XX. Surgem os primeiros antropólogos que realmente saem da Europa e vão viajar pelo planeta, vão conviver com outros povos ao redor do planeta, escrevendo tudo aquilo que eles encontravam sobre essas culturas. Um nome que merece muito destaque nesse sentido é do antropólogo inglês chamado Bronislaw Malinowski, autor do livro Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Galera, não deem bola, o meu livro está bem acabadinho, porque eu comprei esse livro aqui em 2003, segundo semestre de 2003. Mas a edição desse livro, manos, é de 1984. Então esse livro está bem velhinho. E aqui conta a história de como foi para o Malinowski sair da Inglaterra, chegar até as Ilhas Trobriandesas, nome difícil, e conviver com um povo completamente isolado, e ele se vê como o único homem branco no meio de toda a tribo indígena,
o barco que o deixou na ilha se afastando e ele sozinho no meio dessa galera. As fotos que aparecem aqui no final do livro também são maravilhosas. E Malinowski inicia uma nova forma de pensar a antropologia que ele passou a chamar de etnografia, a ideia da descrição densa de como realmente vive essa cultura e da importância do pesquisador não só escrever sobre uma cultura, mas realmente conviver com essa cultura, viver com essa cultura. Nasce assim a etnografia. A partir daí a antropologia se desenvolve literalmente como ciência. Surgem duas grandes correntes de pensamento antropológico, a primeira delas conhecida como antropologia evolucionista, a segunda delas conhecida como relativismo cultural. Nós vamos falar nessa parte final do vídeo sobre essas duas grandes correntes. E a primeira grande corrente da antropologia é conhecida como antropologia evolucionista. Ela foi formulada pelo também britânico antropólogo conhecido como Edward B. Taylor, e Taylor foi um dos primeiros caras a apresentar para nós uma definição do que é cultura. Segundo ele, abrindo aspas por Taylor, cultura corresponde a um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade e hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, a primeira grande ideia da cultura nas ciências humanas, que vai trazer a cultura como conjunto dos nossos hábitos, crenças e capacidades, foi formulada pelo antropólogo Edward Taylor. Além disso, a abordagem evolucionista, ela hoje superada, hoje muito criticada, ela considerava que as culturas tinham uma origem primitiva, assim como todas as sociedades tiveram uma origem primitiva. E com o desenvolvimento da sociedade e com o desenvolvimento da cultura, essa sociedade deixaria de ser uma sociedade primitiva e tornaria uma sociedade civilizada. Da mesma forma, a cultura deixaria então de ser uma cultura primitiva e transformaria-se numa cultura civilizada. É como se toda a história da cultura, todos os povos, tivessem degraus de evoluções diferentes. E dessa forma, todas as culturas iriam evoluir, iriam progredir, por isso chamada de antropologia evolucionista. Já a segunda grande corrente teórica da antropologia é chamada de relativismo cultural. Para os antropólogos relativistas, o evolucionismo deve ser superado. Primeiramente porque os evolucionistas consideravam que a história da cultura era uma só. Já para os relativistas, cada cultura é um sistema fechado em si mesmo. Não que eles devam ser analisados de modo isolado, separados, mas cada cultura tem a sua própria história e deve ser estudada como sendo um universo próprio. Deve ser analisado a partir dos seus próprios parâmetros. Para os antropólogos relativistas, comparar uma cultura com outra é sempre um erro que abre caminho para práticas racistas, preconceituosas, que infelizmente a gente conhece bem no mundo de hoje. E dentro do relativismo nós encontramos várias correntes antropológicas, as mais importantes são 5 delas, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês. A primeira corrente do pensamento relativista da antropologia é conhecida como difusionismo, ou antropologia difusionista. Para os antropólogos difusionistas, a cultura não é algo em evolução, mas ela é muito mais uma espécie de mosaico, no qual diferentes sociedades criam práticas, criam saberes que depois passam a ser compartilhados entre os diferentes povos. Algo que a gente consegue visualizar muito bem na nossa cultura quando a gente percebe como dentro da cultura, digamos assim, brasileira de modo geral, convivem elementos de diferentes outras culturas, de diferentes outros povos. A segunda grande corrente do pensamento relativista é chamado de culturalismo ou de antropologia culturalista. Para o culturalismo, cada cultura tem a sua própria história e deve ser analisado de acordo com as suas próprias regras, com seus próprios parâmetros, evitando sempre a comparação de uma cultura com a outra. O principal nome dessa corrente de pensamento, talvez o fundador dessa corrente de pensamento, é o antropólogo alemão Franz Boas, que foi professor de outras duas antropólogas muito conhecidas na história da antropologia, que é a professora Margaret Mead, autora do livro Sexo e Temperamento, que nós já falamos aqui no canal, vou deixar linkado para vocês, e também da Ruth Benedict, uma das mais importantes antropólogas dos Estados Unidos. A terceira corrente de pensamento do relativismo é chamado de funcionalismo, ou antropologia funcionalista. Para os funcionalistas, a cultura é um todo integrado.
uma síntese de instituições jurídicas, econômicas, religiosas, sociais, que são responsáveis pela perpetuação, ou seja, pela manutenção e reprodução da sociedade. Os funcionalistas comparam, de modo geral, a sociedade e a cultura a um organismo vivo, e esse organismo ele é formado por diferentes partes que devem então funcionar em harmonia uma com as outras. A quarta linha de pensamento é conhecida como antropologia estrutural ou estruturalismo. Para os antropólogos estruturalistas, a cultura corresponde a um conjunto de sistemas simbólicos que envolve elementos como a arte, a religião, a educação e o idioma de um povo, com uma estrutura que constitui todo o arcabouço, toda a fundamentação da sociedade. De modo geral, podemos dizer que, de acordo com o estruturalista, todas as culturas possuem elementos que podem ser considerados universais e sobre os quais essa cultura se constrói. São as estruturas. Podemos citar como exemplo a ideia de família. E a ideia de família em todas as culturas se origina a partir da negação do incesto. Então a proibição do incesto, que existe em basicamente todas as culturas, serve como uma forma de estrutura sobre as quais as famílias se constroem, em decorrência disso se constrói toda uma cultura. O criador dessa linha de pensamento e um dos antropólogos mais importantes a abordar essa temática é o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que inclusive viveu no Brasil, lecionou na Universidade de São Paulo e fez inúmeras pesquisas sobre os povos brasileiros, publicando um livro, os povos indígenas brasileiros, publicando um dos livros mais famosos da antropologia, que é o livro Tristes Trópicos. Se você é aluno de antropologia, vou deixar aqui o link para quem quiser comprar e adquirir essa obra-prima. Por fim, chegamos na quinta, não última, mas da quinta corrente da antropologia que vamos falar nesse vídeo, que é chamada de antropologia interpretativa ou antropologia hermenêutica ou simbólica. Essa corrente de pensamento analisa a cultura como sistema simbólico, em outras palavras, uma complexa teia de significados, tecida por nós seres humanos, na qual nós fizemos parte dessa construção, mas estamos de certa forma presos a elas. Não podemos nos libertar dessa teia de significados que é a cultura. O principal representante dessa corrente de pensamento é o antropólogo norte-americano Clifford Geertz, autor do importante livro A Interpretação das Culturas, que também vai ficar linkado aqui embaixo nesse vídeo. Para encerrar, atualmente existem diferentes outras correntes de teorias, outras correntes de pensamento antropológico. Inclusive, no cenário mundial, merece um destaque um antropólogo brasileiro, Eduardo Batalha Viveiro de Castros, professor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos antropólogos mais famosos do mundo e, sem dúvida, talvez hoje o intelectual mais importante do Brasil. Agora, qual é a grande contribuição da antropologia? Qual a grande contribuição dessas linhas de pensamento antropológico? É justamente mostrar para nós como é grande, como é bela a diversidade humana, traçando um importante caminho para a superação de preconceitos e, é claro, dentro do possível, para a aproximação entre os diferentes povos do planeta. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo e quero muito ler nos comentários o que vocês entenderam sobre antropologia, o que vocês acham da antropologia. No mais, um forte abraço a todos e valeu!